Vamos continuar agora com Leibniz. Passemos à questão da substância. Influenciado pela filosofia escolástica, Leibniz via a substância como sendo aquilo que realmente existe. A sua definição era aristotélica. A substância é aquilo que pode ser sujeito de muitos predicados, mas que não pode ser predicado de sujeito algum. Mas então, o que é a substância? Leibniz excluiu a extensão, que para Descartes era res extensa. Mas para Leibniz, a substância no sentido mais próprio precisa ser algo que não pode ser dependente de nada mais para existir. A extensão, contudo, pode ser subdividida infinitamente. Assim, se nós admitíssemos que um corpo extenso fosse substância, ele dependeria de suas partes para existir. O que essas partes seriam, então, substâncias, e assim infinitamente. Mas a substância, por definição, não pode depender de nada, exceto de Deus, para existir. Se o mundo físico das coisas extensas não pode ser substancial, tudo que resta são mentes. Afinal, as mentes para Leibniz devem ser consideradas simples e, por isso mesmo, indivisíveis, o que as faz independentes das suas partes. E as mentes devem possuir, naturalmente, vida, tendo como características principais a percepção e a petição. A petição é vontade. E essas substâncias simples de caráter mental, Leibniz deu o nome de mônadas, do grego monas, que significa unidades. Elas são simples, pontuais, indivisíveis e, por isso mesmo, indestrutíveis. O universo é constituído de uma infinidade de mônadas que possuem percepção, ou seja, representações no simples daquilo que é composto daquilo que lhes está fora. Tal como a substância aristotélica, a mônada leibniziana possui um correspondente da forma, que se encontra em seu aspecto mental, e um correspondente da matéria, que é a sua potencialidade, por ele chamada de matéria-prima. Daí um idealista fala, usando o nome matéria. Me perguntaram se um idealista pode aceitar a existência da matéria. Pode ser tão louco assim. Não há ideia tão absurda que nunca tenha sido pensada pela filosofia. Como só a substância mental é real, o espaço não pode ser real, nem o tempo. Sendo Deus perfeito, ele criou um número infinito de mônadas que, pelo princípio da identidade dos indiscerníveis, deveriam ser todas diferentes entre si. O que chamamos de universo nada mais é do que uma infinidade de mônadas. Enquanto Spinoza era frugal e só aceitava uma substância, Leibniz era esbanjador e admitia um número infinito de substâncias. Mas então, como explicar a solidez de uma rocha? Também aqui Leibniz não encontra problemas. Ele faz uma comparação com o arco-íris. As cores parecem existir, mas são meros reflexos de gotículas de água. Assim, agregados de infinitas mônadas mentais produzem a impressão de corpos físicos extensos como a rocha, que não passam de fenômenos bem fundados. Leibniz, como já se fez notar, é um filósofo idealista. Há uma série de propriedades das mônadas que são sui generis. Elas não interagem umas com as outras, mesmo que assim lhes pareça. Elas não podem interagir porque relações não possuem a forma predicativa. E já sabemos que relações são ilusórias, não possuindo existência própria. A conclusão de Leibniz é que cada mônada, cada substância individual, já tem desde sempre a sua história completamente determinada por Deus. Além disso, a causalidade é impossível. Basta considerarmos as relações causais, basta considerarmos que as relações causais são originariamente temporais, a causa vindo antes do seu efeito. Entenderemos que Leibniz tem razão ao desclassificá-las em seu sistema. A única exceção é Deus,
que é a causa externa do mundo. Uma outra propriedade impressionante que Leibniz descobre nas mônadas é a capacidade que cada uma delas possui de espelhar todo o universo em todos os tempos. Como ele escreve: ora, esse enlace, essa acomodação de todas as coisas criadas, a cada uma e de cada uma a todas as outras, faz cada substância simples ter relações que exprimem todas as outras e ser, portanto, um espelho vivo e perpétuo do universo. Continuando. Esse espelhamento do universo não pode ser feito por meio de relações, mas pelas propriedades intrínsecas das mônadas. Assim, se A e B são mônadas, elas não se associam na forma ARB ou RAB, mas na forma FA e FB, onde os Fs substituem os Rs como propriedades intrínsecas das mônadas. Uma outra propriedade das mônadas é que cada uma delas reflete o universo sob um ponto de vista particular, que ele caracteriza como sendo a clareza e a distinção perceptual de aspectos das coisas que é movida pela apetição da mônada. Explicando, cada mônada tem maior ou menor clareza e distinção diferentemente distribuída para coisas diferentes, sendo essa a diferença de pontos de vista que distingue cada mônada de todas as demais. Há uma outra maneira pela qual as mônadas diferem, que é pela sua posição na hierarquia das mônadas. As mais inferiores são as mônadas nuas. Agregados harmônicos de infinitas mônadas mais inferiores fazem derivar o que percebemos como sendo os corpos físicos, o mundo vegetal, os corpos dos animais e nossos próprios corpos. Essas mônadas têm percepção completamente inconsciente, não possuindo memória. E um objeto físico qualquer é fundado em um número infinito de mônadas. A extensão, melhor dizendo, a impressão de extensão, era para Leibniz resultado da repetida continuidade de uma força de resistência e impenetrabilidade que constitui o que chamamos de matéria, que, quando tornada força ativa, produz movimento. Ultrapassando Descartes, Leibniz foi contemporâneo de Newton, preferindo tornar a extensão resultado da ação de forças físicas, mesmo que de modo vago e obscuro. O próximo nível é o das mônadas animais. Elas são capazes de percepção e memória. Elas percebem o mundo sob perspectivas particulares, mesmo que confusas. Leibniz comparou a percepção confusa com o rugido das ondas do mar, que não permite que se ouça cada som separadamente. Assim, o corpo de um elefante é constituído de infinitas mônadas nuas, percebidas por uma mônada mestra que é a sua mente animal. Essa última mônada é dominante em relação ao agregado de mônadas do qual se deriva o que é percebido como sendo o corpo do animal. Essa é uma sugestão mais sensível do que a de Descartes, segundo a qual os animais não passavam de meros autômatos. Em um terceiro nível, temos as mônadas racionais. Espíritos racionais, como as almas dos seres humanos e os anjos, são capazes não só de perceberem o mundo sob pontos de vista particulares e de possuírem memória, mas são capazes de apercepção, que é o termo que Leibniz tinha para consciência e que ele distinguia da mera percepção, que não precisa ser consciente, mas a percepção é consciente. Mesmo assim, embora tenhamos percepção de todo o universo, quase todo esse conhecimento é inconsciente. Com a noção de apercepção, Leibniz, assim como Locke com o conceito de reflexão, estava antecipando as teorias contemporâneas da consciência que requerem estados mentais de ordem superior. Segundo David Armstrong, o primeiro proponente das teorias de ordem superior, esses estados se tornaram necessários para a regulação de sistemas cognitivos mais complexos. Segundo essas teorias, a consciência dos estados mentais de primeiro nível depende da sua cognição por estados mentais
é de segunda ordem. Você tem o estado mental de primeiro nível e o estado de segunda ordem, que, focando sobre o estado de primeiro nível, o torna consciente para nós. Para os defensores dessa teoria, um estado mental se torna consciente quando é objeto de uma cognição de nível superior. Eu uso a palavra de cognição de nível superior para escapar do dilema que existe entre Armstrong e Rosenthal. Por exemplo, eu sinto uma leve dor de dente, muito leve, durante o dia. Eu só me torno consciente dela quando eu penso nela. A mesma coisa aconteceria com outros estados mentais ditos conscientes, como emoções e pensamentos. Mas a cognição de ordem superior, segundo Rosenthal, não é consciente, a menos que se torne objeto de uma cognição de terceira ordem, que também não será consciente, e assim por diante. O pensamento que está no topo, escreveu ele, nunca é consciente, o que explicaria a impossibilidade de uma forma completa de consciência e mesmo a dificuldade que temos em entender, em aceitar essa teoria. Um outro conceito que Leibniz antecipou foi o de inconsciente, com a sua ideia de que quase a totalidade da percepção das mônadas é inconsciente. Trata-se de petite perception, incapazes de ultrapassar o limiar da consciência. Somente no século XX, com Freud, em circunstâncias bem mais controladas do tratamento psicanalítico, o conceito de inconsciente foi mais detalhadamente e profundamente explorado. Há, finalmente, a mônada Deus, que possui percepção absoluta do mundo inteiro, sob todos os pontos de vista, e absoluta apercepção. Nós somos limitados em nossos julgamentos por nossas perspectivas limitadas. Só Deus é capaz de julgar sob todas as perspectivas e com ilimitada sabedoria. As mônadas têm apetição, movimento e aspiram à perfeição. Por essa razão, o mundo se move em direção a Deus. E nosso melhor mundo possível, quando algo de ruim acontece, uma guerra, uma catástrofe, é apenas para que algo de melhor venha acontecer mais tarde. Se as mônadas são sem janelas, então por que elas parecem interagir umas com as outras? Por que eu pareço ser capaz de mover as mônadas que constituem o meu braço ou de me comunicar com outras pessoas? A resposta de Leibniz foi feita por oposição ao ocasionalismo de Malebranche, que fazia sucesso na época. Malebranche rejeitava, com boas razões, o interacionismo de Descartes. Sua solução consistia na ideia de que Deus interferia a cada momento, fazendo com que acontecimentos no mundo exterior ocorressem e fazendo com que logo a seguir a alma tomasse conhecimento deles e reagisse, tendo a impressão de que essa reação produzisse um movimento corporal que seria outra vez causado por Deus. O que Descartes entendia como interação passou a ser entendido como uma impressão de interação. Leibniz não gostava dessa ideia, que fazia de Deus um trabalhador incansável. A sua solução foi tão simples quanto fantástica. Quando Deus criou o universo, ele causou previamente tudo o que cada mônada perceberia ad aeternum. Trata-se de sua famosa harmonia pré-estabelecida. Deus faz isso como um perfeito relojoeiro, fazendo com que cada mônada, por toda a eternidade, aparentasse se relacionar com as outras, assim como relógios bem sincronizados são capazes de marcar a mesma hora. Então, essa é a segunda parte. A terceira será sobre espaço, tempo e física e as ideias de Leibniz a respeito.